Segue o líder. Flamengo vence, goleia e com os resultados de agora, Palmeiras perdeu, Flamengo volta novamente à liderança. O que esperar do Flamengo a partir de agora? E uma coisa vamos falar, mais uma da jornalista Ana Thaís Matos. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação. Bom, domingo começou não muito bom para o Flamengo, pois o Fla Basquete, o orgulho da nação, perdeu o jogo 2, pelas oitavas de final, o playoff para o Caxias. No primeiro jogo ganhamos de 46 pontos de diferença. E para quem achou que poderia ser fácil, o segundo 78-76 no Tijuca Tênis Clube aqui no Rio de Janeiro. E aí o Caxias empata a série. Teremos pelo menos o jogo 4. Terça-feira agora, jogo 3 de novo no Tijuca. O Flamengo ganhando ou o Caxias ganhando, tem o jogo 4 em Caxias do Sul. Então aí o Caxias fazendo aí ter o quarto jogo. O Flamengo hoje não jogou bem. E o jogo foi alternado. E no último quarto, o Caxias acertou uma cesta que virou o jogo e aí no final deu tudo errado para o Flamengo. O Caxias saindo vitorioso. Bom, às 4 horas da tarde, começou aquilo que todo mundo queria ver. Flamengo e Corinthians, o clássico das multidões, o clássico das duas maiores torcidas. E como a gente trouxe aqui no vídeo de ontem, casa cheia. E aquilo que a gente falou, né? Que estava lá no site do GE, a gente trouxe a informação e hoje no Maracanã foi confirmado. Mais de 9.600 gratuidade. Isso é um absurdo. Um absurdo. Por isso que, de uma certa maneira, a gente vê. O BAP aí está errado, como eu já falei, todo mundo fala da política dos ingressos. Mas mais de 9.000 ingressos por cortesias e gratuidades, esses 9.000 ingressos, poderia ser revertido. E dos mais de 59.000 torcedores, tem a meia entrada. No Rio de Janeiro tem a obrigatoriedade da meia entrada. Então, a gente também, de uma certa maneira, tem que entender, fazendo aqui o advogado do diabo, a gente tem que entender sim o lado do presidente do Flamengo. O ano passado os ingressos também não estavam baratos. E a gente não via essa movimentação da torcida. Tem muita coisa aí que parece também ser bem orquestrada, né, internamente aí para poder ser atacado. Mas, mais uma vez, volto a dizer, os ingressos estão muito, mas muito caros. Mas isso aí ficou para segundo plano, pois o Flamengo, desde o primeiro minuto, foi soberano no jogo. Aos 4 minutos, abriu o placar com o Everton Cebolinha, num belo chute. Logo em seguida, o Pedro quase, mais para frente, o Pedro quase faz um golaço. Aí tem o gol do Arrascaeta, o segundo gol que o Pedro escorou para o Arrascaeta. Né? O terceiro gol, aí é o goleiro, como os corintianos, alguns comentaristas, como o craque Neto, né, que se diz craque, que eu nunca vi isso. Ganhou um campeonato brasileiro e fez as lambanças e as merdas que ele fazia na sua época de jogador. O craque Neto, que é um absurdo, que não sei mais o que, a pichotada do goleiro Hugo. Só para refrescar a memória dele, o Hugo perdeu espaço no Flamengo fazendo uma pichotada estilo essa aí. Não deu chutão e o Pedro fez o gol de primeira, mas quis driblar o jogador do São Paulo na pequena área. O jogador do São Paulo tirou a bola e fez o gol. E aí ontem, e hoje, a pichotada. Mas
Teve aí, se eu não me engano, pessoal da Energia 97 falando que iam calar o Maracanã, que tinha sonhado que ia fazer 1-0, que não sei mais o que papapá. O bacana, que até papagaio, todo mundo pode falar, que até papagaio fala. E aí no jogo, o Flamengo foi soberano, do começo ao fim. Em algum momento, o Corinthians conseguiu equilibrar as ações, mas Flamengo soberano. Rossi fez uma grande defesa no chute do Carrilho, que a bola foi cruzada para o outro lado e o Carrilho pegou um belo chute. Depois disso, só Flamengo. Rossi, cada dia que passa mais seguro debaixo das balizas. Wesley mostrando o futebol que é. Mais uma coisa eu vou falar, e aí gostaria da opinião de vocês. Tem que melhorar o cruzamento dele, porque olha, Jesus toma conta. Vai gostar de cruzar errado assim lá na Conchinchina. Mas o futebol que ele vem jogando, hoje ele é um dos pilares do Flamengo. Um dos pilares do Flamengo. Não adianta. E é aquilo que a gente sabe, vai ser difícil segurar ele. Ele já está vendido praticamente aí no meio do ano. Isso é certo. Isso é certo. Só um desastre, ele não sai do Flamengo no meio do ano. Léo Ortiz e Léo Pereira. Que dupla de zaga. Ayrton Lucas jogou muito bem hoje, de novo. Muito bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Eric Pulgar, Gerson e De La Cruz naquele meio de campo ali são monstros. Como joga esse trio? Como joga? O De La Cruz voltou a jogar bola. Voltou. Aquele futebol que a gente via no River Plate e aquele futebol do ano passado quando ele chegou. E a gente está vendo de novo, muito bom jogador. Ele é o motor do Flamengo. Não adianta, ele está em tudo quanto é parte. Tudo quanto é parte. Pulgar joga de terno no meio de campo. Joga de terno. O Gerson, olha, que jogador o Gerson virou, tá? Que jogador. Arrascaeta, de novo, muito bem, participativo. É esse jogador que a gente quer. Quando a gente critica, a gente fala, é porque a morosidade que ele estava incomodando muito. A gente sabe do potencial dele. E é o que a gente quer. O Pedro, com tão pouco tempo que ele já fez, comparando esses atacantes todinhos que o Flamengo colocou aí, Gonçalo Plata, Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique, Juninho, nesses 50, 60 minutos que ele ficou em campo hoje, mostrou quão grande ele é e a capacidade dele. Perfeito. Everton Cebolinha, também muito bem. O único jogador que eu acredito aí, não sei, aí também é pedir demais. Luiz Araújo, ele não joga na esquerda, ele pode quebrar o galho, mas ele não joga na esquerda. Mal joga na direita, ele não joga na esquerda. E não adianta, Bruno Henrique centralizado também não resolve. Mata ele e é um jogador a menos. E ele não vem fazendo boas partidas no decorrer aí dos jogos. Não vem. Plata não é o jogador de meio de campo que o Felipe Luiz acredita que possa fazer a posição do Arrascaeta. Esquece, isso é inventar. Ele não faz isso. O Matheus Gonçalves entrou no final aí, sem tempo. O Alan também entrou no lugar do Gerson no final também sem tempo, mas não comprometeram. O Flamengo hoje, a meu ver, impecável. Mas tem jogadores aí que estão sendo colocados em posições que não rendem. Não adianta. Não adianta. E aí agora, com os jogos terminando aí, só falta o jogo do Santos, né? O Palmeiras perdeu e o Flamengo voltou a ser líder do campeonato. Flamengo em primeiro com 14 pontos,
em 6 jogos, 77% de aproveitamento. Saldo de gols de 13. Palmeiras em segundo, com 6 jogos, 72% de aproveitamento. Saldo de gols 14. Aí vem Bragantino com 10, Cruzeiro com 10, que se eu não me engano ganhou do Vasco, né? Fluminense com 10, Internacional com 9, Bahia com 9, Botafogo com 8, Ceará com 8, São Paulo com 8, Vasco com 7, Corinthians com 7, Juventude, Mirassol com 7, Fortaleza, Vitória, o primeiro da zona do rebaixamento, o Atlético Mineiro com 6, Grêmio, Santos e Sport. A sexta rodada, o único jogo que falta acabar, que começa hoje às 20h30. Santos e Bragantino. Os jogos, a rodada começou ontem, 3-1 Inter no Juventude, 2-2 Mirassol e Atlético Mineiro. Aí ontem ainda, 1-1 Ceará e São Paulo. Sport e Fortaleza 0-0, que 8 minutos para ficar no VAR e não validar o gol do Fortaleza, que foi gol, é um absurdo, um absurdo. Aí ontem, Botafogo, 8ª vitória consecutiva em cima do Fluminense. Hoje, 4-0 Flamengo em cima do Corinthians, 1-0 Bahia em cima do Palmeiras, 1-0 Cruzeiro em cima do Vasco, 1-1 Vitória e Grêmio e às 20h30 Santos e Bragantino. Artilharia da competição, Arrascaeta em primeiro com 5, Pedro, Raul, Verratti, Reinaldo com 4 gols. Aí vem Memphis Depay, Ferreirinha, Caio Jorge com 3. Aí os demais aí, 2 gols. O Flamengo, nessa sexta rodada, melhor ataque, melhor defesa, o artilheiro da competição e o vice-artilheiro. Já vai falar que... Não, nada disso. Estamos apenas começando. Jogamos mais um jogo muito bem. Vencemos, é o que precisamos fazer. Dentro de casa, a gente tem a obrigação de vencer. Obrigação. Obrigação. O Flamengo fez a sua obrigação. O sexto jogo, terceira vitória. Quarta vitória e 2 empates. Flamengo, mas quem? São Paulo. Flamengo e São Paulo são os únicos que ainda não perderam na competição até o momento. Para a gente finalizar o vídeo, a digníssima aí, Ana Thaís Matos, na transmissão de Palmeiras e Bahia, ela virou e elogiou o Estevão, que é um excelente jogador, e como o esquema do Palmeiras funciona, como Abel Ferreira mexe, não sei o que, e faz funcionar. E aí critica o Flamengo no empate contra o Vasco, onde o Flamengo mandou no jogo. Critica o Flamengo na derrota para o Central Córdoba. E também critica o Flamengo lá na altitude. Ela só pode ser palmeirense, né não? Ou senão ela tem um problema muito sério com o Flamengo. É impressionante, impressionante. Mas tá aí, o Flamengo pode falar o que quiser, pode criticar. As palavras que ela fala para o Flamengo, esquece. Gerson não servia para a Europa, voltou, foi acomodado, porque que não quis ir para o Palmeiras, porque o Palmeiras tinha a proposta para ele, e assim vai. Então hoje acho que ficou nítido que ela é palmeirense.